Olá meninas, espero que esteja tudo bem com vocês. Ó, eu já tô aqui de avental, cabelinho preso. Não consigo cozinhar de outra forma. Cabelo preso, avental. Costume, mania. Queria mostrar pra vocês como que eu faço um pão sem muita medida. Vou passar pra vocês tudo que eu colocar aqui, mas eu queria mostrar pra vocês como é fácil fazer receitas de pães low carb. E eu vou fazer aqui uma receita meio improvisada, mas vocês vão ver que dá certo. E eu queria mostrar como que eu costumo fazer. Eu já quebrei aqui 8 ovos. Já deixei separadinho aqui, ó, alguns ingredientes que eu vou usar e confesso pra vocês que tô fazendo de improviso mesmo pra vocês verem como é fácil fazer pães low carb, né? Então eu vou começar aqui colocando farinha de coco. Eu vou usar da escura e da branca, porque eu tô querendo acabar com essa branca aqui. Então eu vou usar ela um pouco pra ver se eu acabo. Eu vou colocar 2 scoopzinhos desse que equivalem a uma colher de sopa mais ou menos. Ó, coloquei aqui 2. Eu vou pegar da escura também. Eu vou colocar 2 também. Pode usar tudo da branca, tudo da escura, o que você tiver. Como eu falei, tô querendo acabar com essa branca. Achei ela um pouco estranha. E aí eu resolvo as coisas aqui. Eu não fico jogando fora, não. Então eu quero resolver, coloquei aqui. Vou colocar aqui também um pouquinho de farinha de linhaça. Vou colocar um scoopzinho de farinha de linhaça. Vou colocar aqui esse, é o Whey Egg da Growth. Ele deixa a receita mais fofa e um pouco mais seca também. E muda o perfil da receita, fica mais proteico, tá? Porque é albumina, que é clara de ovo desidratada, e whey. Então deixa o pãozinho mais proteico, tá? Vou colocar 3. E eu vou colocar uma coisa diferente aqui, ó. Eu vou colocar meio scoopzinho mais ou menos de cacau pra deixar o pão escuro, tá? Apesar de eu já ter colocado a farinha de coco escura, eu vou pôr um pouco de cacau. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Mais ou menos meia colher de café de bicarbonato. Vou colocar vinagre. O vinagre dá mais ou menos 2 colheres de sopa, tá? E vou colocar um envelopezinho de fermento biológico pra dar gostinho de pão. Sal, umas pitadinhas, porque a gente come com manteiga, requeijão já é mais temperadinho, não precisa muito sal. E ó, isso vai ser misturado à mão. É só isso, ó. Só ir misturando e vai ficar bonitão. Quer valer? Não precisa muito critério, não. Ó, agora eu vou dar um pulo do gato aqui pra vocês. Tá vendo que ficou muito mole? Então, como eu falei, eu tô fazendo a olho aqui a receita, eu tô inventando, né? Ficou muito mole. Então eu vou colocar mais um scoopzinho, né? Uma colher de sopa do Whey Egg, né? Da Growth. E vou colocar um pouquinho mais de farinha de linhaça. Ó, vou colocar mais um scoopzinho de farinha de linhaça e mais um de whey. Vamos ver agora se vai ficar mais durinho. Não é pra ficar muito duro, é só pra não escorrer tão fácil da colher. Tá? Isso aqui, ó, vai mexendo, misturando e é só isso. E desculpem o cachorro do meu vizinho, porque ele late o tempo todo. Vocês sabem que os vídeos são naturais aqui, tudo espontâneo, tá? É isso. Vamos lá, daqui a pouco eu mostro a massa como ficou. Ó, essa massa ficou um pouco mais mole, mas eu vou assar assim mesmo. Esses gruminhos aqui são normais, tá? Não precisa se preocupar. Ó, facinho, né? Não precisa sujar a batedeira, liquidificador, na mão. Ó, se você quiser um pão mais seco, pode colocar mais farinha de coco, né? E fica a critério seu. Mas você vê que sem muita receita, né? Eu vou escrever tudo que eu coloquei aqui pra vocês, mas dá certo, gente. Pão low carb é muito fácil. Ó, viu? Agora eu vou colocar numa forma aqui, ó. Já separei uma forma de silicone. Não vou untar, não precisa. E vou levar pro forninho por 100 graus, 150 graus, perdão, 150 graus por 1 hora, pra ele fermentar e pra ir crescendo. Aí, ó, 150 graus. Vou botar bem os 2 grilos aqui, o de cima e o de baixo, e 1 hora. E agora, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Meninas, voltei aqui para sentar um pouquinho para falar umas coisas para vocês sobre essas receitas e o meu modo de cozinhar. O avental, porque eu tenho mania de avental. Eu não aguento minhas roupas sujas de comida. Eu uso avental para tudo. Cabelo preso também, me sinto muito melhor, não cai cabelo na comida, né? Mas a gente fica vendo na internet aquelas mulheres maravilhosas com os cabelos fazendo receita. Eu tenho um troço quando eu vejo receita sem cabelo preso. E outra coisa que a gente vê muito na internet, receita com luva, né, gente? Veja, na cozinha não é o ideal usar luva, tá? A luva, ela é um agente contaminante. Você tá cortando um frango, você não vai lavar a luva e vai pegar um legume. Então é um agente contaminante. Você fala, ah, não, mas eu lavo. Não é igual à higiene das mãos. Então é muito mais seguro, por uma questão de higiene, usar as mãos sem luvas. As luvas servem para pessoas que às vezes têm alergias, né? Ou às vezes estão com a mão cortada. Aí sim é mais recomendado usar a luva. Mas tem que trocar a cada alimento, tá? Na cozinha, cozinha de escola, cozinha de restaurantes, unha curta, bem limpinha por baixo, por cima, e é isso, tá? Então quando a gente vê esses vídeos muito cheio de luvas, assim, dá a sensação de higiene, mas não é o correto, não é o melhor. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que vocês perceberam que eu usei bicarbonato e fermento, o fermento biológico.
Os dois fazem o bolo crescer, o pão, o bolo crescer. Mas por que que eu usei nessa receita para vocês entenderem? O bicarbonato, ele vai fazer o pão ficar com bolinhas, né? E o fermento biológico vai fazer o pão ficar com gosto de fermentação, aquele gosto mais azedinho. Então eu gosto. O fermento biológico é opcional, mas eu sempre tenho aqui em casa, eu uso, acho que as receitas ficam muito gostosas. E eu coloco às vezes até em bolos também, não só em pães, tá? Então uma dica para vocês, eu compro aqueles envelopinhos, eu pago na faixa de 1,20 mais ou menos e coloco. Você pode comprar aquele maior, né, que vem num pacotinho laminado e coloca dentro de um vidro e deixa na geladeira, se você quer, já sai bem mais barato. Mas eu prefiro os envelopinhos porque eles já vêm numa medida que sempre dá certo nessas receitas que eu faço pra família, tá bom? Então algumas dicas aí pra vocês. E o que eu queria mostrar nesse vídeo é que fazer pão low carb não precisa de tanta receita como as pessoas pensam. Precisa de ovos, uma base de farinha e alguma coisa que deixe o bolo um pouco mais seco, né? E aí pode ser a farinha de linhaça, pode ser o whey egg que eu mostrei pra vocês, até o whey neutro, também faz dar certo esses pães, tá? Até bolos também. O bolo, a diferença é que você vai colocar adoçante em vez de sal e vai saborizar do jeito que você gostar. Canela, cacau, raspas de laranja, de limão, né? E, gente, receita low carb dá certo, né? É claro que tem uns pães que às vezes são mais melindrosos, né? Mas em geral é isso. E vamos lá ver o pão como que tá. Gente, o pão ficou 40 minutos e já tá sequinho. Eu vou colocar agora numa temperatura mais forte pra dar uma douradinha. Vou deixar uns 10 minutos mais ou menos em 250 graus e é isso. Aí, gente, durinho. Agora é só cortar. Gente, aí o pão, 12 fatias. Eu cortei umas fatias grossas, então dá pra ficar até com umas 15 fatias, mais ou menos. Sugestão, vamos lá, sinceridade, né? Tá vendo que ficou aqui, ó, mais clarinho? Isso aqui, ó, a clara, que é a albumina, né? Ela pousou no fundo. Isso significa que estava muito mole. Então eu colocaria ou mais farinha de coco ou menos ovos. Eu faria essa mesma receita com 6 ovos. Aí eu acredito que daria essas mesmas 12 fatias mais finas, tá? É isso. Aí, cumprindo a tradição do pano no ombro. Opa, vamos ver se ficou bom. Gostoso, gente. Então, eu colocaria 6 ovos. Gostei. Falta só uma manteiguinha.